A graça e a paz e a misericórdia de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo estejam com todos vocês. A Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja dada a honra, a glória e o louvor. Jesus te abençoe. Mais um dia para nós refletirmos sobre a palavra de Deus, que é uma coisa muito boa. O mundo precisa da Bíblia, acha um tempo de ler a Bíblia, de orar. Nós temos que encher o nosso coração daquilo que é espiritual. Parabéns aos aniversariantes, que Deus te dê muitos anos de vida. Hoje temos alguns aqui conhecidos fazendo aniversário, que Deus abençoe, né? Hoje, dia 10/12, né? Tem gente fazendo aniversário. Iremos ler a palavra de Jesus sobre o grão de mostarda, né? É muito usado isso. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Mateus 13, 31, 32. Amém. Palavra de Jesus. Jesus disse assim. Jesus disse que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda, ou uma semente de mostarda, é a mesma coisa. A tradução antiga fala grão. Ao menor de todas as sementes, e se torna a maior de todas as hortaliças, e transforma em uma árvore, e os passarinhos fazem ninho nela. Então vamos falar uma questão técnica, o que é a mostarda, não é? E andei olhando nas internet aí, que é mostarda, não entendo muito não, mas vocês entendem de pé de mostarda, né? Ficou só um item vago aqui, vocês vão ter que tirar minha dúvida. Então vamos lá. O menor de toda semente é o tefe, da Etiópia da África. Então, não é a menor semente, a mostarda, a semente de mostarda. Não, de todas as hortaliças eu não sei. Eu não sei, porque a semente de morango é menor do que a semente de mostarda. Semente de morango é minúscula, é aqueles pontinhos amarelos que tem é a semente dele que nasce. E quase um pozinho, né? Mas eu não sei se morango é fruta, né? Não é hortaliça. Eu não sei se pode ser considerado, porque é rasteiro, né? Eu acho que tem que fazer um estudo biológico com um biólogo só sobre mostarda. Maior de todas as hortaliças. Se transforma na maior de todas as hortaliças, disse Jesus. A maior das hortaliças, poderíamos dizer que é a abóbora. Foi encontrada uma abóbora que pesava 1.056 quilos. Então não é das maiores das hortaliças. Mas a abóbora é hortaliça? É considerado pela internet. É da rasteira. E a outra para cima. Mas é considerado hortaliça também. Tamanho da árvore. Uma árvore de mostarda tem a altura de 1 metro a 3 metros. Né? Eu andei vendo as plantações, até em Israel mesmo de mostarda, é uns 3 metros, né? Acima da pessoa um pouco. E os passarinhos podem realmente fazer ninho nela. A mostarda geralmente é nativa em Israel e rapidamente se alastra. Não há muita plantação. Lá em Israel ela nasce sozinha, ela alastra, entendeu? A gente vê isso aqui, ó, nativo lá. Você vê lá num canto lá que não está nem cultivado, tem ela. Como consumir a mostarda? Como tempero feito das sementes, que é pequenininha, em forma de farinha ou pasta com mistura de mosto e vinagre. Então faz uma pasta de mosto e vinagre, né? Faz de duas maneiras. E come suas folhas, certo? Ela não produz fruto não, né? Então não errei não. Bom. Motivo de Jesus usar esse exemplo. Por que eu pus essa complicação assim? Que Jesus falou e não bate tanto. Assim, com detalhes, né? A gente tem que entender o seguinte, que Jesus usou o exemplo do grão de mostarda porque era a menor da semente costumeiramente semeada em Israel, ou nativos. Por costume do povo lá,
Ele usou uma coisa que o povo conhecia, né? Fosse uma semente de tef, está lá na Antioquia. Para que usar um exemplo que ninguém vê? Não era a intenção de Jesus ser um biólogo detalhista. Vamos fazer um tratado biológico aqui. Era fazer uma parábola, ele usou o exemplo, né? Mas sim falar do reino dos céus, e por isso usou um exemplo simples e de fácil entendimento, que todos da sua época conheciam. Compreenderam? Se eu for pegar detalhes do que é menor semente, a maior das hortaliças, não vai bater muito. Mas Jesus errou. Não errou. A gente vai ver isso. No final, isso vai bater certinho. Ainda bem que tem uns comentários, né? Dos estudiosos que ajudam a gente. Caso contrário, a gente ia ficar meio perdido. Perguntamos, por que Jesus usou a parábola do grão de mostarda para comparar ao reino de Deus? Então, o que significa a semente de mostarda, né? Que é o negócio não. Então o tema é o reino dos céus, a semente de mostarda e a fé. 3 coisas, né? Semelhante. Então Jesus contou essa parábola, eu pus a parábola aqui, não vou repeti-la, né? Que o reino do céu é comparado à semente de mostarda, que se torna maior das hortaliças, né? Que os passarinhos aninham nas suas árvores. O que é o reino dos céus? Como ele é comparado ao reino dos céus, a gente tem que recordar do que é o reino dos céus. Você lembra o que é o reino dos céus? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que é o reino dos céus? Né? Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a várias coisas, ou semelhante a várias parábolas. A próxima que a gente vai ver é a parábola do fermento. Vamos estudar sobre a parábola do fermento. Um versículo só igual esse mesmo. O reino dos céus se refere a um governo ou domínio onde Deus é o soberano, tanto na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é bem explicada. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, o teu domínio, né? Deus acima de tudo. Que Deus seja louvado, que o louvor seja a Deus. Né? A gente não pensa tanto na gente, mas nas coisas de Deus. Como começa o reino dos céus? A semente de mostarda é como começa, é o começo do reino dos céus. Começa com um grão de mostarda. Qual é este começo? A fé, é claro. Tudo começa com a fé. Então, tudo que a gente começa, em termos do reino de Deus, começa com a fé. A fé é o central. Acho que eu pulei aqui. Então, Jesus disse ser o principal da sinagoga quando soube que sua filha já estava morta. Está lembrado dessa história? O chefe da sinagoga, sua filha já morreu, não incomoda o mestre. O que Jesus responde para ele? Lê para mim. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Marcos 5,36. Jesus disse, apenas creia, apenas tenha fé. O problema era muito grande. Uma filha morta. O que ele falou? Tenha fé, só isso. Creia. Era o básico. O duro é ter essa fé, né? Por que ter essa fé? Primeiro a fé. Tenha fé, creia. Depois o milagre vem. Então, lê para mim, Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé é o fundamento. A fé é o alicerce, onde se baseia tudo. O alicerce é o princípio da construção onde ninguém vê. Você vê um alicerce. Você já passou numa construção muito bonita, todo de vidro, você fala assim, que alicerce lindo. Já? Mas você pode saber que tem um alicerce ali que, é pedras e concretos e ferros e bem estruturado, bem calculado, porque é o principal da construção. Se você faz uma construção linda, o alicerce está bem, ela faz o quê? De vez em quando tem uma caindo. De vez em quando tem uns prédios fazendo assim, aí tem que fazer o quê? Lá pôr bomba lá e derrubar ele, né?
como chama? Implosão, né? Parece que a palavra é implosão. Então, a semente de mostarda é o princípio do pé de mostarda, concorda? É a base onde se sustenta. Ela é o princípio, ela é o começo. Então a fé é como se fosse o grão de mostarda, é o princípio, é pequenininho, mas se transforma em grandes coisas. Tudo se apoia no alicerce, tudo se apoia na fé. Primeiro creia, depois as outras coisas. Muitas coisas que nós deixamos de fazer para as coisas de Deus. Nós deixamos de buscarmos a Deus porque não acreditamos naquilo. Para quê? Né? Um dia o sujeito falou assim, por que vocês estão falando de Bíblia? Para que isso? Eu falei, não tem fé, não tem necessidade nenhuma. Né? Ele não acredita, o que não emociona ele e tudo, para que mesmo? Mas para nós não é. Por exemplo, lê para mim, Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Primeiro, a fé. O alicerce, a semente de mostarda, o princípio. As obras são consequência de um coração regenerado. O homem é justificado, ele se torna justo pela fé. Sem a lei, sem ele fazer alguma coisa para ser bonzinho. Ele é justificado, Deus faz ele ser justo pela fé. Aí depois, em consequência, vem o quê? As obras. Você crê realmente em Deus, você é uma pessoa transformada, nasceu de novo, então você vai ter boas obras. Você vai ajudar o próximo, não é? Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai buscar de Deus, você vai fazer trabalho na igreja, você vai fazer visita, você vai fazer um punhado de coisa. Mas antes tem que ter o quê? A fé. Mas se nós não acreditamos, acho que isso é besteira, então é paciência. Não vai surgir nada. Né? Sem fé é o quê? É impossível agradar. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Quer aborrecer a Deus? Pô, eu vou aborrecer a Deus, cara. Você é um cara que eu não creio, um relaxado, sem vergonha. Isso está agradando. E o diabo também, né? Porque a gente deu a Deus ou ao diabo a pregação passada, né? Aí nós estamos agradando o diabo de cheio, a gente vive mais agradando ao diabo que a Deus. Mas para uma semente crescer, o que precisa? Hein? Está lembrado da parábola da semente jogada no caminho ou não está lembrado? Uns não cresceram, por que não cresceram? Caiu em pedregoso, outro caiu no espinho, outro caiu no meio dos passarinhos, e os passarinhos comeram, mas que caiu boa terra, fértil, foi aguado, cresceu. Então, para essa semente de mostarda crescer, para a fé crescer, que seria a semente de mostarda, o que é preciso? Ouvir a palavra de Deus. Nós temos que procurar estar ouvindo a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Cantando salmos, cantando hinos espirituais. Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16. Frequentar a igreja, Hebreus 10, 25, faz parte de frequentar a igreja. A gente faz de tudo para estar na igreja. Eu adoro estar na igreja, eu gosto de estar na igreja, eu faço de tudo. Confessar pecado uns dos outros, se está fraco na fé, tudo, confessa, irmão, tem errado nisso e tal, tudo faz. Orar pelos outros, Tiago 5,16. Confessar o pecado uns dos outros é Tiago 5,16 também. Orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17 e Efésios 6,18. Então, das coisas a gente fazer essa semente crescer, a fé crescer, orar, fazer um punhado de coisa. Dar graças por tudo. Ser constante no trabalho do Senhor e assim por diante. Então é fazer a obra de Deus. A fé vai aumentar. A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Né? Está lá em Romanos 10, 17. Então, para essa semente desenvolver e a fé desenvolver, nós temos que fazer alguma coisa. Ah, mas eu tenho fé, tudo. Não é. Não é. Se tiver um tempo seu, busca as coisas de Deus, põe um filme de Deus, uma música de Deus, leia a Bíblia. Né? Eu estava lembrando, não é assunto nosso aqui, o apóstolo Paulo escreve uma das igrejas e disse: vocês não vão amadurecer nunca, vai ficar na vida inteira no leite? Sabe aquele cara que está com 50 anos e uma banda de madeira, conversa com ele no salão, só se for doente. Né? São os raquíticos. Às vezes nós somos doentes e raquíticos na fé, porque não nos desenvolvemos. É aquele grão de mostarda que não germinou, né? Não cresceu, não se tornou árvore.
É uma coisa pequena que se transforma em grande. O grão de mostarda, é ou não é? Transforma uma árvore de 3 metros e ele é bem pequenininho. Então, esse é o grão de mostarda, ele é pequenininho, você plantou, ele se cresce, se torna uma árvore. Lê para mim, João. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Então Jesus disse para quem isso? Marta, quando o irmão dela estava morto. Aí eu vou lá, não senhor, já faz 4 dias que ele morreu, já está cheirando mal. Ele diz assim, se você crer, tiver fé, verá a glória de Deus. O que é crer? É a semente, é pequenininho. O que é a glória de Deus? É a árvore. Estou sendo compreendido? Que vocês entendam isso. Marta deveria primeiro crer. O princípio. Não é? Marta primeiro crer o princípio, a pequena semente de mostarda, o alicerce, a base. Creia. Tenha fé. Depois haveria o grande milagre, a ressurreição do seu irmão Lázaro, a árvore de mostarda, o edifício pronto. Primeiro, creia. Creia somente. Eu não disse se você crê vai ver grandes coisas, então primeiro a fé. É o pequeno transformado em grande, como o grão de mostarda. Lê a conclusão para mim, por favor. O reino de Deus é como uma pequena semente de mostarda, que é a fé e termina em uma grande árvore além do natural, que é o milagre da salvação e as bênçãos recebidas. Amém. Eu pus essa conclusão para explicar. Se transformou uma árvore além do natural, a maior de todas as árvores. Natural biologicamente falando, ela tem 3 metros. Mas Jesus, a fé vai pegar aquilo que está só em 3 metros e fazer ser a maior das árvores. Não é? Então a gente vai ver isso da fé quando lá, eu nem pus aqui questão, mas eu vou mencionar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a fé, ele vai dar um exemplo de quem? De Abraão. Ele creu onde não havia mais esperança. Ele só creu. E aqui transformou em quê? Em um filho. Não havia mais esperança. Ele creu contra a esperança. Ele teve esperança contra a esperança. Então, isso é a fé. Às vezes o problema é muito grande. Insondável, sem solução. Mas aí vem a fé. O que a fé faz? Que é pequena, é um sentimento. O que é fé? É um sentimento. Como nós temos amor, ódio, nós temos fé. O que é fé? É crer, acreditar. Então, vai além do natural. A maior de todas as árvores, sendo que naturalmente a mostarda não é a maior de todas as árvores. Eu pergunto, a minha fé e o meu amor por Jesus é do tamanho de um grão de mostarda? Né? Eu lembro, tenho até vontade de fazer isso. A mulher pegou um grão de mostarda, só que e foi até no hospital que ela fez. Ela pôs o grão de mostarda assim e pôs aquele plástico que cola um no outro que a gente serve para encadernar. Contato. E cortou assim e deu para cada um. Tem uma fé desse tamanho. É muito bom, achei muito interessante. Até no hospital ela fez isso. Então esse é o grão de mostarda. Né? Se a gente pegar o grão de morango vai ser menor ainda. Vamos orar a oração junto? Oremos. Pai amoroso. Pai amoroso. Me deu uma grande fé. Me deu uma grande fé. Como a semente de mostarda. Como a semente de mostarda. Para crer no teu Filho Jesus. Para crer no teu Filho Jesus. E pertencer ao reino dos céus. Ao reino dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em Filipenses diz o seguinte, lê para mim. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 8 e 9. Jesus, sendo Deus, esvaziou de si mesmo e se fez servo. Então, se tornou bem pequenininho, tamanho de uma semente de mostarda. Como humano, foi humilhado e morreu numa cruz para nos salvar. E ao ser obediente, Deus Pai pôs Jesus em uma posição mais elevada de todas. E em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Não há outro que a salvação. Como o grão de mostarda pequeno a princípio e por fim uma árvore, Jesus se fez pequeno e se tornou o principal. Crê em Jesus. Então Jesus se tornou tão pequeno como o grão de mostarda, para depois se tornar grande o nosso Salvador. E não há ninguém que nos possa salvar, não sei ele. Está lá em Atos 4:12. Amém? Amém. Em Mateus 12, 20b diz o seguinte, lê para mim. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus 17, 20b. Jesus, se tivermos fé como um grão de mostarda, que é pequeno, um grão de mostarda é pequeno, faremos muitas coisas grandes, como mandar uma montanha sair do lugar. Peça a Deus em oração o grande milagre de que você precisa. O problema é grande, mas pela pequena fé em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, ele será removido. Uma pequena fé como um grão de mostarda e um grande milagre como uma árvore. Põe agora o seu problema na presença de Deus. Quero orar por você. Qual é o seu problema? Deus sabe, você sabe. Põe agora na presença dele. Fale com ele agora. Ou é seu filho, sua filha. Um problema de saúde, alguém no hospital, alguém desenganado. Um problema financeiro. Um problema familiar. Qual seja ele. Um problema mental, depressão, tendência a suicídio. Ou seja, são tantos problemas. Né? Todo dia a gente repara com tanto, não tem como eu falar. Mas Deus sabe o seu problema. Que ele pega, te deu uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que você creia no milagre de Deus, porque ele ia acontecer. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, quero pôr na tua presença essa pessoa, o Senhor precisa de um milagre. Senhor, seja qual for o milagre, qualquer área, Senhor. Que o Senhor venha encher o seu coração de fé. Uma fé tamanho de um grão de mostarda, para ela dizer ao problema, saia daqui essa montanha. Saia essa montanha daqui. Em nome de Jesus. Que a gente tenha fé, Senhor. Oh, Senhor, ensina-nos a ter fé. A ter o alicerce da fé. A base da fé, Senhor. A raiz da fé, que é crer em Ti, Jesus. Crer no Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Faça um milagre, Senhor, nessa vida. Tenha misericórdia, Pai, naquilo que o seu coração está triste, naquilo que o seu coração está angustiado, desesperado, esperando uma solução que ela não vê, Senhor. Mas o Senhor é o Deus do milagre. Como o Senhor ressuscitou Lázaro, Senhor, e o Senhor disse a Marta, crê somente, se creres, verás a glória de Deus. O Senhor, que essa pessoa veja a glória de Deus, que o Senhor ressuscite, o Senhor, aquilo que ela crê que já morreu. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês e até a próxima. Em nome de Jesus, que Jesus te dê muita bênção. Amém.